Bom, pessoal, nós vamos então agora dar início à nossa última palestra dessa tarde, né, desse dia, é a segunda palestra. Nós vamos ter como palestrante a doutora Isabela Virgínia Paz de Menezes. A doutora Isabela é pós-graduanda em licitações e contratações públicas pela Faculdade CERS. É graduada em Direito pela Universidade Tiradentes. Exerceu as funções de pregoeira e membro da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Administração do Estado de Sergipe, no período de 2006 a 2016. Muito tempo, 10 anos, né, doutora? Atualmente é assessora da Central de Compras e Licitações da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Aracaju. Presidente da Comissão Permanente de Apuração de Infrações Administrativas desde 2017 e presidente da comissão responsável pelos estudos para a regulamentação e implantação da Lei nº 14.133/2021, no âmbito da Prefeitura de Aracaju. Então, nós queremos convidar a doutora Isabela para a palestra Consórcios Públicos como ferramenta de centralização de compras na Lei 14.133/2021. Por favor, doutora Isabela. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas e à Ecojan pela oportunidade de participar desse evento. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, inclusive dividindo o espaço com grandes mestres, né, grandes autoridades das licitações e do direito administrativo, que são nossos mestres no dia a dia, né? Nós somos servidores públicos e trabalhamos nessa área. Meu tema, que foi disponibilizado pela organização do evento, é para tratar um pouco sobre consórcios públicos como ferramenta de centralização de compras, né, no âmbito da Lei 14.133. Os senhores vão perceber que do que eu vou falar está muito ligado com o que minha colega, a doutora Karina, abordou aqui. É uma complementação, na verdade. O consórcio ele é mais uma ferramenta de se instituir centrais de compras. Antes de abordar necessariamente o assunto, eu queria fazer um panorama para que a gente construa a linha de raciocínio, né? Nós que estamos nos debruçando e analisando a Lei 14.133 desde que ela foi publicada em abril de 2021, porque a gente trabalha com isso, né? A gente tem que se familiarizar com a lei. Uma das conclusões que a gente chega é que ela é uma ferramenta de transição de regime jurídico. O que a 866 trazia era um regime muito mais burocrático, né? Como Karina falou anteriormente, extremamente legalista, muitas vezes lento, né? Moroso, que essa é uma das grandes reclamações de quem trabalha com isso, mas também, de certa forma, é compreensível, porque a lei ela é de 93 e ela é muito parecida com os atos que antecederam ela. Elas foram criadas num contexto social de combate à informalidade, de que os processos não necessariamente seguiam uma forma, né? De combate a práticas ilícitas, a práticas questionáveis. Então, a ideia do legislador foi justamente combater a corrupção. Por isso que a lei ela é tão rígida. Mas a tecnologia evoluiu, os controles evoluíram, a gente tem uma lei de acesso à informação, a gente divulga tudo na internet agora. Então, as demandas da sociedade passaram a ser outras. E a ideia é que a gente passe para um modelo que seja mais gerencial e menos burocrático, né? Então, a contratação pública, a ideia do legislador é que ela passe a ser utilizada como um instrumento de gestão, pautado no planejamento e no controle, certo? E um dos principais pilares dessa gestão, desse sistema gerencial, é a governança. A lei trouxe isso, né, de maneira expressa, na redação do parágrafo único do artigo 11, atribuindo à autogestão a responsabilidade por implementar processos e estruturas que avaliem, direcionem e monitorem os processos licitatórios e os contratos, né? Por quê? Qual a finalidade disso? Alinhar o que está se comprando, a despesa que está fazendo, com o que foi planejado, com o planejamento estratégico do órgão, como também com as leis orçamentárias, né? Só contratar aquilo que a gente pode pagar. E, com isso, buscar eficiência, eficácia e efetividade. Voltando aqui um pouquinho, eu tenho certeza que os senhores sabem, mas só para fazer um parêntese, né? Que eficiência é você utilizar os recursos que você tem da melhor maneira possível, né? Fazer o que tem que ser feito.
Eficácia é você atingir o objetivo que você pretende, é você alcançar o resultado que você quer com aquela contratação. E você alcança a efetividade quando você junta uma coisa com a outra. Você atinge o objetivo público usando da melhor maneira possível, com o menor custo-benefício, os recursos que você tem. É isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que almejar, virar, né? Eu sei que o trabalho é longo. Notadamente quanto à centralização, que essa é uma das estruturas de governança às quais o artigo 19 cita, né? A alta gestão tem que implementar estruturas e processos. Uma dessas ferramentas é a centralização. Aí o artigo 19, inciso 1º, fala de instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Como minha colega falou, são inúmeras as vantagens. E aqui no estado de Sergipe, a gente tem a vantagem de já estar tendo a experiência muito antes do legislador ter citado. Provavelmente por conta da nossa estrutura mais enxuta, do nosso estado ser pequeno, uma relação mais próxima entre os municípios e tal, e a própria capital, né, ser pequena. No artigo 181, o legislador trouxe no parágrafo único que, na verdade, no caput, que os entes federativos instituam centrais de compras, então ele coloca isso como uma prioridade realmente, né? Não é uma mera sugestão, com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades da lei. Quando no parágrafo único ele fala que nos municípios de até 10 mil habitantes serão preferencialmente constituídos consórcios, ele visualizou os desafios que esses municípios têm. Muitas vezes o poder de compra desse município é menor, porque o recurso é menor, a estrutura é mais simplificada, às vezes até o quadro funcional mesmo, o número de funcionários é reduzido, então ele não tem tanto poder de barganha. Então tem que se ponderar qual é o custo-benefício da instituição dessas centrais de compras, considerando só a prefeitura, entendeu? Às vezes são poucas secretarias, as secretarias têm poucos funcionários. Então, o custo de você instituir mais uma estrutura, ainda ter que alocar recursos, funcionários, pode não se mostrar viável. E é aí onde o consórcio entra. Então, hoje, na realidade dos municípios, quais seriam estratégias que poderiam ser adotadas para contratações conjuntas? Uma delas é o sistema de registro de preço, que todos vocês já conhecem, né? Que não precisa da criação de um novo ente dentro da própria prefeitura. Um órgão é destacado como centralizador e gerenciador e elabora o processo para atender a demanda dos demais órgãos daquela prefeitura. Então, é um sistema que a gente já conhece hoje, não requer a criação de uma pessoa jurídica. As centrais de compras requer a criação de uma estrutura, né? O município cria uma estrutura central vinculada a uma de suas secretarias, com a atribuição de centralizar os procedimentos de contratações na forma do seu regulamento. Pode ser que algum município tenha uma realidade que isso funcione e seja efetivo. Para os que não forem, existe a figura dos consórcios públicos intermunicipais. Nesse caso, é necessária a criação de uma pessoa jurídica especificamente para essa finalidade, né? Na forma da Lei 11.107 de 2005, essa é a lei que regula os consórcios públicos, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, ou seja, todos os partícipes destacam recursos, cedem estruturas e muitas vezes até pessoal para que esse consórcio consiga funcionar, para estabelecer relações de cooperação e atingir os objetivos e interesses em comum. Ela, então, se mostra como uma importante ferramenta de efetivação da centralização, né? No caso dos municípios de pequeno porte. Os consórcios, eles não são criados unicamente para compras compartilhadas. Existem outras finalidades. Pode haver reunião de entes para poder desempenho de políticas públicas, para outras questões todas. Tem mais de um tipo de consórcio. Eu não vou me adentrar nessas minúcias, porque a gente não teria tempo aqui para isso. Mas vou dar uma abordagem geral por cima de algumas características dos consórcios, porque eu não sei quanto os senhores estão familiarizados com isso. Então, é só uma abordagem geral. A legislação que rege é o artigo 241 da Constituição Federal, que prevê essa possibilidade, a Lei 11.107 de 2005, está errado o slide, desculpa. De 2005, ela dispõe, mas ele também não entra em muitas minúcias, ele traz parâmetros gerais sobre os consórcios, e é o Decreto Federal 6.017 que vai trazer maior detalhamento de como seja aplicado. Apesar dele ser um decreto federal, ele tem aplicação nacional, todo mundo pode observar o cumprimento desse decreto. O decreto é o primeiro normativo que traz o conceito em si do consórcio. Ele dispõe no inciso 1º, que é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, na forma da Lei 11.107, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, e pode ser constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público, ou autarquia,
e natureza de autarquia, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Os objetivos, tem vários outros, mas dentro do tema que a gente está abordando aqui, o que nos interessa são a gestão associada de serviços públicos, a prestação de serviços e execução de obras e fornecimento de bens à administração direta e indireta dos entes consorciados, e o compartilhamento ou uso em comum de instrumentos, equipamentos, inclusive informática, pessoal técnico e procedimentos de licitação e admissão de pessoal. Então, é basicamente isso que a gente está conversando aqui também, que é o interesse dos municípios de pequeno porte. O consórcio ele pode ser horizontal, quando ele é composto por entes de mesma qualificação, entre municípios, entre estados, ou ele pode ser federal, ou vertical, perdão, que é entre município, estado e União, Distrito Federal, então tem diversas possíveis conjugações. Tem duas possibilidades de natureza jurídica do consórcio. Ele pode ser de direito público, que aí ele vai ser uma associação equiparada a uma autarquia, ou ele pode ser de direito privado, que aí ele vai ser uma associação ou fundação sem fins econômicos. E aí vai cumprir os requisitos da legislação civil para a sua constituição. Entretanto, não importa qual seja a natureza jurídica do consórcio, ele está submetido ao cumprimento das normas de licitação. Então, a Lei 14.133 vale para qualquer tipo de consórcio que seja criado com essa finalidade, de compartilhamento de compras. Os benefícios trazidos pela centralização são inúmeros. Não é à toa que tem se disseminado cada vez mais ao longo do Brasil. O governo federal fez o seu, o estado de Minas Gerais já tem um tempo que tem, o Rio Grande do Sul também. Então, essa experiência começou a ser realizada e viu-se grandes vantagens, como já foi elencado aqui também por Karina. Então, a tendência é que se dissemine realmente. Fabiana Wilkeman, num artigo que ela publicou na revista de Direito Administrativo, ela fala, inclusive, da vantajosidade institucional, porque a padronização de procedimentos traz mais segurança na gestão dos processos e otimiza as horas dedicadas dos servidores. A gente fala muito e pensa muito só na economia de escala, né? Quando você compra em maior quantidade, o preço unitário tende a diminuir. Mas essa não é a única vantagem. Tem a questão da especialização dos profissionais que trabalham só com isso, a tendência é que cada vez se tornem mais qualificados, com experiência e dedicação àquele tema. Tem a questão da otimização de fato dos recursos, ao invés de cada município ter que ter a sua estrutura, quando você tem ela numa central ou num consórcio que funcione como às vezes de uma central, você tem menos pessoas fazendo o trabalho, porque são menos processos para a mesma finalidade. Outras vantagens da centralização. Redução de custos operacionais, como eu falei, ganho da economia de escala, mas eu acho que isso aqui é um fator muito interessante para vocês, que eu imagino que seja um desafio grande dos municípios, conseguir efetivamente cumprir a segregação de funções, numa estrutura que seja enxuta, que seja pequena. Por que o consórcio ou a centralização favoreceria essa segregação de funções? Porque você destaca uma parte do processo da atuação daquele servidor, daquele funcionário. Existem algumas, como é que eu posso dizer? Existem alguns formatos diferentes. A centralização, como Karina apontou, e aqui em Aracaju acontece para alguns tipos de objeto, pode ficar destacada para essa central do início ao final. O planejamento, o processo licitatório e o acompanhamento do contrato. Nesses casos, não seria tanto essa situação da segregação de funções, mas você pode centralizar só o processo licitatório e que os contratos sejam executados no âmbito de cada município mesmo. Então, o agente, o servidor que atuou na fase de planejamento, ele não vai atuar como fiscal de contrato. Então, resolve também mais um problema para os municípios de pequeno porte. Os processos de contratação, eles passam a ter valores mais convidativos, a ampla participação. Um dos casos que é muito citado, por exemplo, é quando os municípios se reúnem em consórcio para adquirir medicamentos. Tem relatos de que quando o consórcio vai comprar, nem participam os distribuidores regionais. O laboratório, às vezes, tem interesse de participar e vender direto, porque o volume de compra é grande, então torna-se atrativo. E essa relação com a gente, que é destinatário final, acaba ficando melhor. É mais difícil a gente sofrer de falta de medicamento, é mais difícil ter problema de logística. Então, isso também pode ser uma situação atrativa. Intercâmbio de conhecimento e projetos e experiências. Por mais que a estrutura que vai executar a compra seja centralizada, a comunicação entre quem tem interesse é muito importante.
seja ela numa central de compras de um único município, ou seja num consórcio com vários municípios. As áreas que vão planejar a contratação, elas precisam conhecer qual é a necessidade real do município A, do município B, do município C, até para poder saber o que é que dá para reunir e o que é que não dá, o que é que cada um vai ter que contratar isoladamente, porque a sua realidade é peculiar, porque o seu mercado é diferente, seu contexto é diferente. Então, há muito mais essa troca, esse diálogo. E isso só tende a engrandecer os dois lados. Tanto quem licita começa a compreender, de fato, qual é o objetivo, qual é o interesse público a ser atendido, como também quem precisa passa a ter uma noção melhor de que precisa escrever, de que precisa bem delimitar, de que precisa explicar o que quer comprar, para não correr o risco de, quando chegar, a culpar quem licitou, né? Que isso não acontece aqui no Brasil, graças a Deus. E aí, por consequência de tudo isso, uma maior efetividade das contratações. Pelo último censo do IBGE de 2019, dentre os municípios de Sergipe, 26 têm menos de 10 mil habitantes. Então, essa pode ser uma ferramenta muito interessante a ser considerada pelos municípios que se enquadrem nessa situação. Um trabalho desenvolvido por Leonardo Barbosa Felipe Barbosa e Leonardo Tebet apurou que 62,2% dos municípios brasileiros fazem parte já de pelo menos um consórcio. Então, apesar da Lei 14.133 ter trazido um fomento à utilização disso, um incentivo a se constituir consórcios, essa é uma realidade que já existe no Brasil, já vem sendo utilizado, seja pelas questões dos resíduos sólidos, às vezes se unem para poder o transporte público, as próprias contratações de medicamentos já é uma realidade que estava instaurada aqui. Aracaju, por exemplo, integrou um consórcio nacional de municípios em 2021 com a finalidade de comprar vacina, medicamento, insumos e equipamentos no combate à Covid. Eu não sei se vocês lembram, mas isso foi amplamente divulgado na mídia. E dentre aproximadamente 491 consórcios públicos formalizados no Brasil, 55,8% têm atuação na área de saúde, que é de fato o que eu acho que, né, é mais disseminado e mostra um retorno mais rápido. 35% na área do meio ambiente, 28,3% na área de resíduos sólidos e 24,2% na área de infraestrutura. Trazendo para uma realidade próxima aqui do estado de Sergipe, eu trouxe para vocês 2 exemplos de consórcios que já são constituídos com essa finalidade de centralização de compras. Uma delas é o Conivales, que é daqui, do Vale do São Francisco, são municípios sergipanos. Ele foi constituído para compra compartilhada de objetos de diversos segmentos, não é só da área de saúde. Hoje ele é composto por 12 municípios sergipanos consorciados e tem 24 municípios convenientes, que eu acredito que seja o seguinte: eu não consegui ter acesso ao documento de instituição do consórcio no site deles, mas eu imagino que seja o seguinte: são municípios que não integram formalmente o consórcio, mas podem participar das compras, quando é de seu interesse. E outro exemplo vizinho nosso aqui é o CONISUL, que é o Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas, que hoje conta também com mais de 50 municípios alagoanos. Então, vocês vejam que ele, de fato, é eficiente, né? Se for cumprido os objetivos para o qual ele foi constituído. E aí, quais são as contribuições que a lei, já que não é uma novidade a constituição de consórcios para contratações compartilhadas, quais são as contribuições que a Lei 14.133 pôde trazer? Quais são as melhorias ou as questões que a gente precisa analisar com mais calma? Um ponto são os critérios de definição da modalidade de licitação. Como os senhores sabem, durante o regime da 8666, que ainda está vigente até daqui a pouco, o critério de definição da modalidade era por valor, né? Até determinado valor convite, depois tomada de preço, depois concorrência. E a complexidade da licitação, do procedimento em si a ser seguido, ia aumentando conforme o tipo da modalidade. Eles eram muito diferentes. Numa realidade de consórcio, que você agrega vários municípios, seu valor tende a ser alto. Então, sempre você ia ter que fazer, muito provavelmente, né, a maior parte das suas licitações iam ser as mais complexas. E agora, houve uma modificação na Lei 14.133. A definição da modalidade de licitação é pela natureza do objeto, são pelos critérios dos objetos. Uma inovação trazida, graças a Deus, pela experiência que a gente teve com a Lei de Pregão, que foi muito amplamente aceita e trouxe grandes vantagens para a gente, com a questão da utilização de informática, participação nacional dos interessados, né? Então, a lei já incorporou essa experiência. O pregão, ele passa a ser obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns, então é a regra, né?
Contratar por pregão e que seja dado preferência às licitações eletrônicas. Então, como eu disse, no âmbito da nova lei, todas as vantagens que existiam de fazer pregão ou licitação mais corriqueiras estão mantidas e deixam de ser um empecilho tão grande para os consórcios. Até porque a gente sabe que o procedimento até da concorrência, que seria para bens e serviços especiais, está muito parecido com o pregão. Então, no fim das contas, talvez o prazo de condução do processo, a duração do processo de contratação seja muito similar. Isso também traz maior transparência e eficiência aos certames e, por consequência, atrai mais o mercado fornecedor, né? Que tem mais, como é que eu posso dizer, confiança no processo. Outra vantagem é a mudança do limite de valor das dispensas de licitação. Com os valores aumentados, atualizados, né? Que eles estavam congelados na Lei 866, hoje atualizado pelo decreto do final de 2022 para contratações de obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, a regra geral é que o valor seja de compras até R$ 114.416,65. E para as outras compras e serviços, R$ 57.208,33. Mas para os consórcios públicos, esse valor dobra. Ele passa a ser R$ 228.833,30 para obras, serviços de engenharia e serviço de manutenção de veículos, e para as outras compras e serviços, R$ 114.416,66. Talvez esses valores também se mostrem mais atrativos. Talvez os consórcios consigam fazer um maior número de dispensa de licitação, que a gente sabe que é um procedimento mais célere e, para determinadas demandas, muito mais eficiente, né? Com relação ao sistema de registro de preços, ele também não é um instituto que foi criado pela nova lei. Ele já existia, já é amplamente aceito e consolidado na administração pública. Mas nem a lei 11.107, que trata dos consórcios, e nem a 14.133, ela discriminou minuciosamente os mecanismos de funcionamento do consórcio. No primeiro momento, isso pode parecer uma dificuldade para quem vai implementar e talvez não tenha experiência. Mas se os senhores pararem para pensar, também traz uma liberdade para vocês. É o regulamento que cria o consórcio que vai conseguir estabelecer como é que ele vai funcionar, levando em consideração o seu contexto, a sua realidade fática. Então, essa pode ser uma grande vantagem. E com relação ao sistema de registro de preço, uma sugestão que os doutrinadores e os juristas têm feito é que esse regulamento preveja a possibilidade de criar registro de preço entre consórcios, né? Um consórcio gerenciador e abrir demanda para outros, como também de pegar carona, fazer adesão de atas de registro de preço de outros consórcios. Isso também otimizaria os trabalhos e as formas de contratar. Com relação ao credenciamento, o credenciamento, ao contrário do registro de preços, já é um instituto mais recente, né? E até antes da 14.133 não era regulamentado. Mas a sua utilização ela tem mostrado celeridade e redução dos custos na celebração dos contratos. Por quê? Um pouco parecido com o registro de preço, no credenciamento você lança um edital no mercado, determina quais são os critérios que têm que ser cumpridos, tanto de habilitação e qual é o preço que vai ser remunerado, e todo mundo que atender aqueles critérios vão ser credenciados. Significa que você tem uma demanda para contratar todo mundo. A forma que você vai contratar, se vai ser por ordem, se vai ser por sorteio, é o seu edital, o seu regulamento vai dizer de acordo com o objeto que você tem. Mas, quando você faz isso, uma das hipóteses é porque você tem uma demanda muito maior do que um contratado seria capaz de satisfazer. Um exemplo disso são os exames assistenciais da área de saúde. Um único laboratório que faça exame de sangue não ia conseguir processar a demanda de todos os usuários do SUS. Então, o que as secretarias de saúde fazem? Abrem um credenciamento. Esse é só um exemplo. Para vários outros exames existe credenciamento. Abre o credenciamento e ela fica com aquela relação pronta. Quando, no caso dos usuários, é o usuário que escolhe, né? Seleciona para onde ele vai, ou eu não sei se é o sistema da saúde que distribui, eu realmente não sei. Mas, assim, todo mundo vai ser contratado. Existe um critério de como contratar. Mas no processo de contratação, ele é muito mais célere, porque a seleção dos prestadores e dos fornecedores já foi feita anteriormente, como é o caso da ata de registro de preço. A ata de registro de preço não é assim? A gente faz a licitação, registra os preços, e quando você precisa contratar, você só emite a ordem. Mas o processo já está todo pronto, então é muito mais rápido. Essa é uma vantagem que o credenciamento pode trazer também para os consórcios, a depender da área que ele atue.
E também, por ser um instituto relativamente novo, recomenda-se que cada consórcio, no seu regulamento, também discipline como é que ele vai funcionar, de acordo com a área que você vai atuar, de acordo com o que mais vale satisfazer e até com o mercado regional dos municípios desse consórcio. Então, tem essa maior liberdade que o legislador deu. Outra contribuição da Lei 14.133 é um destaque maior à fase preparatória das contratações. Como minha antecessora, a doutora Karina, falou, o planejamento sempre foi uma diretriz a ser seguida, mas não é uma cultura aceita na administração pública. Há uma certa resistência. O que a gente vê na prática são muitos processos que são instaurados na pressa, na correria, quando de fato já precisa executar, né? Às vezes dispara 2 processos com o mesmo objeto ao longo do ano porque você não planejou direito a quantidade. Então, existe uma série de questões em relação a isso. Mas agora a lei esmiuçou como é que o planejamento tem que funcionar. Talvez na intenção de ajudar a ponta, né, a executar de fato, conhecendo a realidade do Brasil, né? Então, essa também pode ser uma vantagem para os consórcios. Por quê? Porque muito mais que um órgão isoladamente, uma entidade ou uma prefeitura isolada, diante da complexidade da gestão do consórcio, o planejamento tem que existir. Você tem que, de fato, saber o que é que compensa, o que é que vale a pena ser contratado de maneira compartilhada ou não. E apurar muito bem o objeto que vai ser contratado, definir muito bem as especificações, os requisitos e as quantidades, né? Então, é importante que seja bem recepcionado por nós, servidores públicos, esse incentivo que a lei está dando de melhor fazer, melhor conduzir, melhor instruir a fase preparatória dos processos. São trazidos também 2 artefatos que eu acredito que, pelo menos para a Prefeitura de Aracaju, é novidade. Imagino que para os senhores também sejam. O estudo técnico preliminar e o mapa de riscos. São documentos que nós não tínhamos o hábito ou a cultura de elaborar, né? Cabe também aos regulamentos esmiuçarem quando é recomendável que se faça, de que maneira fazer, quem é que é responsável por fazer, porque se a gente não delimitar quem faz, ninguém vai fazer. E entender assim qual é a finalidade, para que é que o legislador sugeriu que ele fosse feito, qual é o benefício que ele vai trazer. Porque entendendo a finalidade do instituto, a gente consegue refletir quando fazer ou não. Não é para todo objeto que se faz necessário um estudo técnico preliminar. Se você tem um objeto que todo ano você contrata, que sua demanda é sempre daquele jeito, esporadicamente você vai revisar para ver se aquele quantitativo está lhe atendendo, se tem alguma coisa nova no mercado ou não. Por exemplo, o serviço de limpeza que a gente contrata para os órgãos. Não faz muito sentido fazer um estudo técnico preliminar para apurar se precisa ou não de limpeza. Mas talvez você precise analisar de tempos em tempos se o mercado tem algum mecanismo novo. Se o funcionário pode usar alguma tecnologia que otimize o trabalho dele. E aí você economize, entendeu? Já em serviços de tecnologia da informação, por exemplo, é recomendável que sempre se faça. A tecnologia evolui com uma velocidade absurda. Então, às vezes, você pode estar licitando uma coisa muito defasada e aumentando o gasto público, sem trazer eficiência. E com relação ao mapa de risco, a mesma coisa. Em quais processos são recomendáveis que se faça? A lei disse que ele só é obrigatório, a cláusula, né, do mapa de risco, só é obrigatório nos contratos de grande vulto. Mas não significa que não seja uma prática que a gente possa incorporar no nosso dia a dia. Porque gerenciar risco nada mais é do que você tentar se antecipar aos problemas. O que é que pode acontecer durante esse processo de contratação que der errado? O que é que pode acontecer se o contratado fizer isso ou fizer aquilo? Como é que eu vou proceder nesse caso? Se o mercado mudar o preço em relação a isso, quem vai assumir o ônus dessa mudança de custo? O risco é dele ou o risco é meu? Quando você desenha isso no seu termo de referência, no seu projeto básico, os entraves da fase contratual são muito mais simples de resolver, porque a regra já está dita, todo mundo já conhece. E se for de responsabilidade dele, esse custo já está na proposta dele. Entendeu? E às vezes a gente faz isso sem perceber. O professor Marcos Alcântara explica isso muito bem, né? Ele dá o exemplo de que se ele ia ter carro ou não, ou se ele ia andar de Uber. Ele faz esse gerenciamento de risco dele. E quando eu precisar ir para algum lugar que eu posso chegar atrasado? Tá valendo a pena ainda eu não ter carro ou vale mais a pena eu ter carro? Quanto é que eu gasto para ter um carro com ele parado, com manutenção, com IPVA, com tudo isso? Então, às vezes, é um processo que a gente já faz, mas a gente não escreve o processo. A gente pensa ele e toma a decisão. Então, a minha proposta, e é um exercício que nós da Prefeitura de Aracaju também estamos fazendo, é de tentar não ter tanta aversão a essa mudança. No primeiro momento, com relação à fase de planejamento, no primeiro momento pode parecer mais um trabalho, mais uma etapa, mais uma dificuldade, mas me parece que a ideia do legislador é válida.
é trazer maior eficiência de fato. E talvez quando isso ficar incorporado nos nossos processos de trabalho, a gente já faça isso de uma maneira mais simplificada. E o benefício disso, todos nós vamos receber, porque o dinheiro é público de todo mundo, né? Governança. A governança também é uma coisa nova para a gente aqui, talvez já estivesse mais arraigada no governo federal, né, que eles já discutem isso há mais tempo, mas a governança ela é muito importante para que se alcancem os objetivos da nova lei de licitação. A alta administração precisa estar sempre avaliando e monitorando e tomando as providências necessárias para que os processos se tornem adequados, com menos riscos, menos falhas. Passa por isso também selecionar quem é que vai ser designado para atuar em cada função. Aquela pessoa ela tem a atribuição necessária, ela tem a qualificação necessária. Se ela não tiver, é melhor eu colocar outra pessoa ou é melhor capacitar? Entendeu? Isso é uma reflexão que tem que estar se acontecendo constantemente, porque os riscos de falha são muito grandes, e agora todo mundo responde junto, como minha colega pontuou, né? Num cenário de consórcios públicos, considerando mais uma vez a complexidade, porque você está tratando com a realidade de mais de um ente, a governança é mais importante ainda. Então, precisa estar muito bem delimitada de que forma vai acontecer, quem é o responsável, como é que isso vai ser distribuído, e ter esse cuidado de estar sempre monitorando os processos de trabalho dentro do consórcio, de acordo com a complexidade de cada caso, né? De cada gestão. Gestão por competência. É aquilo que eu falei um pouco antes. Da mesma forma que o gestor tem que analisar, ele tem que levar isso em consideração, né? Quem ele vai designar para cada função? Tem que haver uma capacitação continuada, tanto dos fiscais, como dos agentes de contratação, como quem vai atuar na fase de planejamento. Porque, veja, as normas de licitações públicas, elas não mudam, mas os entendimentos mudam, as experiências mudam. E, principalmente no momento que a gente está vivendo uma transição. Muito vai ser experimentado para a gente ver o que vai funcionar, como fazer. A gente está em um momento de aprendizado. Então, mais do que nunca, se capacitar sempre, selecionar pessoas qualificadas que tenham conhecimento sobre o que estão fazendo, é de grande importância para todo mundo, tanto para a segurança de quem faz, como para a segurança dos gestores. Minimiza erro, mitiga risco, propõe soluções ao longo do problema. Um agente público qualificado, ele às vezes antecipa o problema. Ele consegue visualizar uma coisa que vai acontecer e já propõe uma solução no meio do caminho e evita um prejuízo, evita uma rescisão de contrato, evita um problema maior depois. Mas, até o momento, pode parecer que a constituição de consórcios sejam só vantagens, só coisas boas. Não é bem assim. Existem alguns desafios também a serem considerados naquela análise que a gente comentou de custo-benefício de como proceder. Um dos desafios dos municípios que tenham a intenção de constituir consórcio é a necessidade de planejamento e alinhamento político entre os entes, né, que vão integrar esse futuro consórcio, porque o relacionamento entre eles tem que funcionar, tem que ser muito bom, porque senão vai gerar entraves de gestão. Regulamentar as estruturas e os mecanismos de funcionamento do consórcio, agregando essas ferramentas que a Lei 14.133 propõe, né, da melhor forma possível para se conseguir uma maior efetividade. Instituir um catálogo de padronização de compras, serviços e obras. Isso também pode se mostrar um grande desafio. E eu vou te dizer porque é um desafio quando se considera uma prefeitura só, eu imagino considerando várias prefeituras, vários estados. Pode ser também uma realidade mais complicada. Mas é aquilo que eu falei, talvez a ideia de compras compartilhadas não é para todo e qualquer objeto, mas para aquilo que é comum a todo mundo. Então, um estudo técnico preliminar bem feito pode identificar uma solução que otimize e atenda a todos, entendeu? Mas é mais uma etapa a ser considerada. E, como eu falei anteriormente, a necessidade de especial atenção aos mecanismos de governança diante da complexidade da gestão dos consórcios. Para finalizar, a Lei 14.133 traz várias contribuições que favorecem a centralização de compras, seja ela através de consórcios ou não, né? Como a gente veio discorrendo ao longo da apresentação. Os consórcios, eles podem se mostrar um importante instrumento para alcançar eficiência nesses municípios de pequeno porte, mas, à medida que forem sendo utilizados, eles não precisam se limitar a isso. Podem ser adotados, isso foi uma recomendação que o legislador fez, mas
municípios maiores ou até estados, a depender da finalidade que se pretenda, também podem se associar em consórcio para atingir outras finalidades. Como o exemplo que eu dei mais cedo de Aracaju, quando integrou o consórcio nacional para adquirir insumos de combate à Covid, né? A utilização do consórcio para a realização de compras compartilhadas é uma ferramenta de grande valia para a administração pública, desde que precedida de planejamento adequado para atender à real necessidade dos entes e que se promova uma adequada governança. É isso. Queria agradecer a todos vocês a atenção, a oportunidade de estar aqui e queria fazer menção a essa frase de Sêneca, que o processo ele é mútuo, pois os homens aprendem enquanto ensinam. Então, isso que a gente tem aqui é uma troca. Eu compartilho com vocês o pouco que eu sei, a minha modesta contribuição, mas eu também aprendo muito quando a gente conversa. Muito obrigada. Pessoal, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta à doutora Isabela? Sim, por favor, tem um ali. Samuquinha, por favor, pega aquela pergunta lá no final. Samuca, eu passo para a doutora Isabela esse microfone, porque ela pode responder daí mesmo. Acenda uma luz aqui, por favor, para facilitar a leitura. Muito embora eu tenha percebido que a visão dela é perfeita. Daqui ela lia sem problema nenhum lá. Isso, por favor, doutora. Na verdade, eu acredito que não é bem uma pergunta, foi uma contribuição que alguém deu, a pessoa não se identificou. Mas ela está esclarecendo aqui que o consórcio Conivales compartilha compras de medicamentos, correlatos, equipamentos e material odontológico e alimentação escolar. E de serviços, contrata exames, consultas e procedimentos de média complexidade via chamamento público para credenciamento. A composição inicial do consórcio foram 12 municípios e hoje tem mais 36 municípios conveniados, 45 municípios no total. É uma colaboração, né, doutora? Com certeza, muito bem-vinda. Isso. Então, mais alguma pergunta? Bom, pessoal, já que não tem mais nenhuma pergunta, a doutora Isabela quer falar mais alguma coisa? Não? Agradecer e complementar uma coisa. Eu também me coloco à disposição para trocar experiências, trocar informações. Meu e-mail de contato está ruim de ler, é isabelavpmenezes@gmail.com. E também pode nos procurar na prefeitura. A central de compras está aberta a todos vocês. Muito obrigado, doutora.